Meio ambiente é o tema dessa questão. A falta de conservação e a desregulagem dos veículos provoca poluição atmosférica. O que é poluição atmosférica? A poluição atmosférica, que começa com A, é a mesma coisa que poluição do ar. Guarde isso, tá? Então, a falta de conservação e desregulagem do veículo pode poluir o ar? Sim, começa a queimar óleo, jogar muita partícula, né? Material particulado no ar. Sim, pode sim. Poluição sonora causa? Sim. Vê um carro aí com escapamento furado, né? Que barulhão que faz. Então, também. Então, aqui vai. Desgaste do veículo. Será que se eu não fizer uma boa manutenção, deixar o veículo desregulado, não cuidar da conservação dele, vai desgastar o veículo mais do que o normal? Claro! Eu fui prova disso um tempo atrás. O meu carro estava precisando de cambagem nas rodas, nas suspensões. Eu não fiz no tempo certo, desgastou os pneus todos de um lado só, pneus que poderiam durar muito mais, durou muito menos, porque eu não fiz a manutenção preventiva no tempo certo. E aqui está escrito todas as alternativas acima. Nós vamos de D e fica a dica, tá? 80% das vezes que tiver essa letra, tiver todas na letra D, a resposta será ela, tá? Apareceu o todas, meu amigo, é 80% de chance desta ser a resposta. Perceba que tem aí 20% de chance de não sei, uma margenzinha. Mas para quem não sabe a resposta, chuta aqui, chuta com técnica, né? Vai nos 80% do professor Ronaldo aqui. Questão sobre processo de habilitação, ela diz o seguinte: a frequência em curso sobre direção defensiva e primeiros socorros é obrigatória para o condutor. Perceba que aqui a gente está falando de condutor, não é candidato. Você, candidato à habilitação, precisa passar por um curso teórico-técnico, preparando para sua prova escrita, e nesse curso tem direção defensiva e tem primeiro socorro, mas não é o caso. Aqui é condutor, alguém já habilitado, tá? Que for renovar a CNH. Quando a gente vai renovar a CNH, precisa fazer curso de direção defensiva e primeiros socorros? Normalmente não, né? É só avaliação médica, não é o exame de vista que o pessoal vê lá. Então, não. Então, quando o condutor que for renovar a PPD, você, no caso, você passou em todos os exames, pegou sua habilitação provisória, agora você quer trocar essa provisória na definitiva. Precisa fazer esses cursos de direção defensiva e primeiros socorros? Não, né, gente? Então, seria obrigatório para o condutor que for renovar a CNH, mas que não tenha frequentado o curso na época da sua primeira habilitação? Sim. Eu sei que tem muito tempo que isso mudou, né? Isso mudou lá em 1998. De lá para cá, que foi quando entrou em vigor o atual Código de Trânsito, toda pessoa para tirar a habilitação precisa passar pelo curso teórico na autoescola e nesse curso, né, tem a direção defensiva e primeiros socorros. Mas antes de 98, tinha gente que conseguia fazer o processo sem passar por esse curso de direção defensiva e primeiros socorros, porque era um código antigo, era considerado o Código Nacional de Trânsito, era um outro código, hoje é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então, naquela época, a galera conseguia tirar carteira sem fazer isso. É aí, quando o Código de Trânsito entrou em vigor, o CTB, esse atual, ele passou a exigir que esse pessoal que não tinha feito o curso naquela ocasião passasse a fazer. Ele é um curso mais curtinho do que esse para tirar carteira, ele é um curso que tem só 15 horas aulas, tá? 15 horas aulas, e ele dispensa a prova no Detran, você pode fazer a prova na autoescola mesmo. Bem mais fácil que esse que você está fazendo aqui para tirar carteira, né? Pois é, mas nesse caso aqui, tá? O cara que vai renovar a CNH e não fez direção defensiva e primeiros socorros quando tirou a habilitação, agora ele tem que fazer. Questão sobre meio ambiente, e o assunto dela é: o trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Poluição sonora? Sim. Poluição visual? Sim. O que é poluição visual? Às vezes o pessoal fica meio assim. Já reparou que eles costumam colocar muitos outdoors, propagandas publicitárias, às margens das vias, das avenidas, para chamar a atenção de quem está passando de carro ali, né? De moto, de veículo, ou mesmo a pé. Então, esse excesso de informações às margens das vias, até mesmo a sinalização de trânsito, quando utilizada de forma indevida, exagerada, causa poluição visual, que cansa a mente de tanto você ver informações e informações. Isso é poluição visual. Poluição atmosférica, lembrando que atmosférica é o mesmo que... Tentei fazer uma setinha aqui, mas ficou
troço muito feio, né? É o mesmo que poluição do ar, tá? Poluição atmosférica é poluição do ar. Sim, causa também. Seria então a letra D, todas as alternativas acima? Sim. Inclusive, fica aqui a dica. Em 80% das vezes que tivesse todas as alternativas, e esse todas pode aparecer em qualquer lugar, até o Detran, só para complicar, costuma colocar aí na letra A, na letra B, na letra C. Fica até estranho, né? Porque vamos supor que ele cai na letra A, assim, todas as afirmativas. Aí, no caso, não seria acima, né? Mas todas as afirmativas são corretas. Aí você pensa assim, como assim que todas? Eu nem li as outras ainda? Pois é, mas o Detran costuma fazer essas pegadinhas. Então, caiu esse todas aqui, seja na letra A, B, C ou D, é 80% de chance dessa ser a resposta, tá? Lembre-se, 80% não é 100%. Vai ter aqueles 20%, ou seja, de cada 10 vezes que isso acontecer, 2 pode não dar certo o macete. 8 vai dar certo o macete. Ah, professor, então vale a pena, né? 80%? Sim, vale a pena usar o macete aí quando você estiver em dúvida na resposta da questão. Letra D de dado aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Processo de habilitação. É incorreto afirmar que a LADV precisa conter. LADV é a licença de aprendizagem de direção veicular. É o documento que você recebe para treinar aulas de direção. Tá? Você ainda nem é habilitado, você vai treinar na autoescola. Pegar o carro da autoescola, a moto da autoescola, vai treinar, você precisa desse documento aqui. Nesse documento precisa constar o quê? O que precisa constar ali? Nome completo, número do documento de identidade, CPF e formulário RENASH do candidato. RENASH é Registro Nacional de Carteira de Habilitação. Precisa constar tudo isso. Seu nome completo, o número do seu documento de identidade, o seu CPF e o número do seu RENASH. Você, candidato, tá? Tudo isso. Precisa constar a categoria pretendida? Sim. Na licença ele precisa constar se você quer categoria A, se você quer categoria B, ou se você quer A e B simultaneamente, que também pode, né? Então, sim, está certo. Precisa constar o nome do Centro de Formação de Condutores responsável pela sua instrução? Sim, pode olhar na licença, quando você estiver com a sua em mãos, que você vai ver o nome do Centro de Formação lá. Sim. Precisa constar o endereço do candidato? Não precisa. Como eu estou procurando a incorreta, achei. Letra D de dado. Não precisa constar o seu endereço do candidato. Normas de circulação. Os veículos destinados a socorro, os de polícia e ambulância, têm alguma coisa, vai entrar nesse espaço aqui, né? Somente durante a efetiva prestação de serviço de urgência, com os dispositivos sonoro e luminoso acionados. Luminoso, né? Acionados. Então, esses veículos, socorro, polícia, ambulância, quando estiverem prestando serviço de urgência, com sirene e giroflex ligado, eles têm o quê? O dever de passagem. Eles não têm dever de passagem, não. Eles têm preferência de passagem? Não necessariamente. Se eles não estiverem dentro das regras de preferência, não tem, que são rodovia e rotatória direita. Mas eles têm alguma coisa diferente de preferência, que é essa aqui, ó, prioridade de passagem no trânsito. Essa é a resposta. Presta atenção, porque tem gente que confunde isso até hoje. Confunde preferência com prioridade. Preferência tem quem está transitando pela rodovia, circulando uma rotatória ou se aproximando pela direita de outro condutor. Para dizer que o veículo tem preferência, ele tem que estar numa dessas situações aqui. Na questão fala alguma coisa de rodovia rotatória direita? Não, então não é preferência. Já ao contrário disso, a prioridade de passagem, que é aquele motivo de força maior, onde o veículo tem que passar mesmo não tendo a preferência, aí sim vai ser socorro, polícia, ambulância, defesa civil, desde que na efetiva prestação de socorro com os dispositivos sonoros luminosos acionados. Então, prioridade é para esses veículos que estão na questão.
preferência para quando aparecer rodovia rotatória direita, não confunda isso, porque muita gente joga ponto no lixo na hora da prova, confundindo preferência com prioridade. Questão sobre meio ambiente, e ela traz para a gente o seguinte, olha, som alto em veículos, além de ser uma infração de trânsito, pode causar problemas cardíacos, ou seja, problema de coração. Será? Vamos pensar, né? Auditivos. Será que um som muito alto causa problema auditivo, danos à audição das pessoas? Mecânicos. Será que traz problemas mecânicos? Ou problemas circulatórios? Vamos por eliminação, né, gente? O que parece ser uma questão muito fácil, a gente tem que tomar cuidado. Essas questões aparentemente fáceis costumam conter pegadinhas. É claro que está falando aqui de som alto e está falando de problema, a primeira coisa que nos vem à cabeça é problema auditivo. As pessoas que estão expostas àquele som muito alto vão ter problemas auditivos. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é isso. Mas será que não causa problema cardíaco? Bom, pode até ser. Será? Uma pessoa, de tanto que é exposta, vamos supor que do lado da casa da pessoa tem ali um som muito alto de carro, constantemente, uma loja de instalação de som em carro. E como eles vão testar aquilo todo dia, aqui está sempre um som alto, aqui vai estressando a pessoa, irritando, pode ser que aconteça um problema cardíaco. Mas a chance de acontecer um problema cardíaco aqui, em detrimento do problema auditivo, se você tiver que escolher entre um e o outro, quem que você escolheria? O auditivo, né? Eu também. Então vou eliminar esse aqui. Vou deixar o auditivo por enquanto. Será que provoca aí um problema mecânico? Bom, você já deve ter visto alguma vez acontecer. Carro com som ligado durante muito tempo, não é nem o som alto, né, mas o som ligado durante muito tempo, descarrega a bateria, problema mecânico. Mas será que é isso que o examinador quis aqui? Se você tivesse que escolher entre um problema auditivo e um mecânico, qual você ficaria? Eu ficaria com o auditivo. E a mesma coisa vale aqui para problemas circulatórios, que está falando aqui de circulação sanguínea no ser humano, absolutamente nada a ver. Letra B, essa aqui não tem pegadinha não. Direção defensiva aí, quando o sinal do semáforo abrir para o seu veículo e um pedestre estiver atravessando na sua frente, você deve fazer o quê? Dar-lhe uma bronca? Quem acha que essa aqui é a boa? Claro que não, né, gente? Essa aqui é aquela absurda que você já chega eliminando. Descer do veículo e ajudá-lo na travessia? Não. Costuma o Detran, para tentar te induzir ao erro, colocar assim, não coloca que é um pedestre, não fala assim, um idoso estiver atravessando, ou uma criança estiver atravessando, ou uma gestante estiver atravessando. Eles trocam aqui o pedestre por idoso, gestante, para te sensibilizar e você pensar assim, eu vou descer, vou lá ajudar ele a atravessar. Cara, não é isso que você tem que fazer. Você tem que ficar paradinho. Você estava lá parado, o semáforo estava fechado. Aí essa pessoa começou a atravessar, seja um pedestre, um idoso, um gestante, uma criança, qualquer um. Começou a atravessar. No meio da travessia, o sinal abriu para você. A maioria dos motoristas, eu digo a maioria mesmo, começa a puxar o carro apertando aquela pessoa ali que está atravessando. Se você fizer isso, é infração de trânsito, tá? Infração de trânsito, não pode. E é óbvio que a direção defensiva não vai recomendar que você faça isso. Então você tem que ficar com o carro paradinho, imobilizadinho, esperando aquela pessoa concluir a travessia para depois você prosseguir. Então você não vai descer do veículo e ajudar ela a atravessar, não. Nem buzinar para apressar ela. Você vai simplesmente aguardar que ela conclua a travessia. Combinado? Assim, né? Direção defensiva. Diante de uma condição de lusco-fusco, eita, que é isso, rapaz? Lusco-fusco? Calma, já vou explicar. É recomendável que o condutor faça alguma coisa. Mantenha acesa a luz interna do veículo, acenda os faróis, acione sempre o pisca-alerta ou ligue o limpador de para-brisas. Antes de explicar o que é lusco-fusco, vamos eliminar essa letra C, porque ela tem uma casca de banana. A palavra sempre é uma casca de banana. Eu ensino isso nos macetes dos nossos treinamentos. E eu digo que quando tem casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso ela é falsa, tá? Já eliminei. Se eu tivesse que chutar aqui, ó, mesmo sem saber o que é lusco-fusco, essa aqui eu já não ia marcar ela. Nessa aqui eu não errava. Eu já ia chutar entre 3 só. Beleza? O lusco-fusco, também chamado de crepúsculo,
Ah, agora ajudou. Agora você entendeu o que é, né? Não, né? Pois é. Então o Detran adora essas coisas. Daí coloca lá lusco-fusco, crepúsculo, para arrebentar com você. Vamos falar uma linguagem popular. Lusco-fusco, crepúsculo, é aquela transição do dia para a noite, é o cair da noite. Né? Está ali próximo das 18 horas, 6 da tarde, né? Começa a escurecer e aí você já não tem mais aquela claridade do dia, fica com a visão ali meio mais ou menos, não está enxergando tão bem. Nesse caso, o que você precisa fazer é isso aqui, ó, acender os faróis. Lembrando que esse lusco-fusco também pode ser o oposto, que é a transição da noite para o dia. Só que nesse caso você não vai nem acender os faróis, você vai manter aceso, né? Porque ainda está de noite. 5 da manhã, 5h30, tá para clarear ali, mantém os faróis acesos. Até clarear totalmente. Clareou totalmente, você pode desligar os faróis, a menos que você esteja dirigindo em rodovia de pista simples, porque aí você tem que manter o farol ligado o tempo todo, independentemente de qualquer condição. Letra B de bola foi para conta. Direção defensiva é o assunto dessa questão. Ela nos traz o seguinte. A manobra de... Aí tem uma lacuna aqui, né, um espaço para ser preenchido com uma dessas alternativas. Né? A manobra de alguma coisa é a principal causa de colisão frontal nas retas. Colisão frontal, bater um de frente com o outro, nas retas, numa reta. Qual manobra que é? A manobra de retorno? Olha, a manobra, imagina você fazendo uma manobra de retorno. Você encostou ali na rodovia, na hora que você foi fazer o retorno, entrou na frente de alguém. A colisão vai ser frontal? Não vai. O veículo vai bater na sua lateral, né, porque você virou na frente dele. Então, retorno não cabe aqui não, porque a colisão é frontal, né? Então, aqui está fora. Uma ultrapassagem, aqui cabe, hein? Vamos ver, imagina, ó. Você foi fazer ultrapassagem, entrou mal ali na ultrapassagem, não calculou bem, colidiu de frente, na reta. Certamente vai ser essa a resposta. Numa conversão, o que é conversão? Foi virar para um lado ou virar para o outro, aí não é colisão frontal, vai ser colisão lateral, né? Você virou na frente de alguém, o cara bateu na lateral. Numa baliza, baliza nem tem colisão frontal, né? A baliza você pode esbarrar de lado ali no veículo que você está fazendo a manobra, não tem nada a ver. Isso aqui é aquela absurda que toda questão tem, você já pode eliminar ela de cara. Sobrou a letra B mesmo, tranquilinha essa, né? Processo de habilitação. Avaliação psicológica, o pessoal chama de psicotécnico, né? É psicológica que chama. Será preliminar. Preliminar quer dizer antes ou complementar, durante ou depois, ao exame de aptidão física e mental. Exame de aptidão física e mental é o que vocês chamam de exame de vista, não é? E é exatamente assim. Estou falando que a avaliação psicológica, o psicotécnico, né? Ele acontece antes ou durante aqui a avaliação física e mental, que é o exame de vista. E é exatamente assim. Lá na clínica, primeira etapa de exame, você vai lá e faz tanto o psicotécnico quanto o exame de vista, que o nome correto seria avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Ele será preliminar complementar quando, hein? Quando da obtenção da ACC e da PPD. Bom, eu quero obter uma autorização para conduzir ciclomotor, que é para cinquentinha, né? Eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Preciso. E para PPD, a permissão para dirigir, a habilitação provisória, eu preciso fazer psicológico? Eu preciso fazer física e mental? Tanto precisa que você fez, não fez? Pois é. Então essa aqui tá ok. Quando da renovação, bom, eu já tenho habilitação, agora eu vou renovar. Normalmente na renovação é só exame de aptidão física e mental, tá? Psicológico só em alguns casos. Então vamos ver. Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transporte de pessoas ou bem. Esse serviço remunerado aqui é o chamado EAR na habilitação, exerce atividade remunerada. E aí é verdade. Se você tem EAR na sua habilitação, quando você for renovar ela, não é só exame de aptidão física e mental, não. Tem que fazer o psicológico também, tá? Então isso aqui é verdade. Quando da substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, é verdade. Você estava
passou uma temporada nos Estados Unidos, por exemplo, no Paraguai que seja, qualquer país fora do Brasil, e tirou sua habilitação lá. Você não era habilitado aqui não, tirou lá. Foi para lá com uns 15 anos de idade, aproveitou que estava morando lá há muitos anos, tirou a habilitação lá. E agora, anos depois, veio para cá e quer morar aqui no Brasil e quer obter a habilitação brasileira. Precisa passar por todo o processo para tirar a carteira brasileira? Não, a sua habilitação de lá ela é válida. Você só vai precisar de passar por avaliação psicológica e exame de aptidão física e mental. Então isso aqui é verdade. A letra D diz que todas estão corretas. Eu sempre digo que quando aparece esse todas assim, é 80% de chance desta ser a resposta. E nesse caso o macete funcionou, porque a resposta é essa, letra D de dado.